Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia Parauapebas, capital do minério, salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite em ribanceira de cuscuz. Bom dia, Samara. Bom dia, Demi. Seja muito bem-vinda hoje, dia 7 de junho, né? Mais um dia maravilhoso para a gente começar mais um programa, trazendo muita informação para todo mundo, né? Isso mesmo, você conectado aí com a gente, fique ligado que hoje está bem recheado de informação. A gente já começa trazendo imagens para você aqui do centro de Parauapebas, próximo aqui à praça de eventos, tanto aqui da PA, quanto das laterais, né, as marginais E e F, onde muita gente cortou árvore ali, a pretexto de liberar aí as suas fachadas de loja. E como nós estamos nesse período de proteção do meio ambiente, de debater o assunto, de trazer à tona tudo que diz respeito, a gente está mostrando essas imagens aí. E lembrando que agora, há 2, 3 dias atrás, aí, as crianças plantaram árvores, plantaram as mudas em vários locais de Parauapebas, principalmente na PA 275, para quem sabe a gente de novo ter aí essa quantidade de árvores o suficiente para fazer desta PA um cartão postal, né? Bom, vamos lá, aproveitando trazer a nossa crônica de hoje. Afinal de contas, é dia da liberdade de imprensa e nada melhor do que a gente mostrar um pouquinho dentro desse nosso pensamento qual é a diferença entre a liberdade e a falta de liberdade no que tange a questão da informação, da comunicação, da notícia e dos fatos. Para a gente falar da liberdade de imprensa, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo para compreender o que são as liberdades individuais hoje, para a gente poder entrar nessa história da liberdade de imprensa. A liberdade individual que cada um utiliza no seu dia a dia e a liberdade de imprensa de poder escrever, de poder postar, de poder levar a todos as informações que acha necessário. Na época da ditadura, os meios de comunicação, o rádio, a televisão, os jornais, as revistas não poderiam publicar qualquer coisa que não fosse interesse do governo ditatorial, o governo militar. Muitas vezes os jornais saíam inclusive com tarjas pretas em locais que notícias eram retiradas, censuradas. As revistas do mesmo modo. As televisões que faziam programas ao vivo tinham os censores sentados ali na plateia acompanhando para ver se eles saíam um pouquinho daquela linha que era imposta, portanto, de uma maneira ditatorial. Então, quando a gente fala de liberdade de imprensa hoje, nós não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando de um bem muito importante. Estamos falando de um patrimônio conquistado a duras penas. Muita gente teve que ser machucada, ferida e até morta para que conquistássemos o direito hoje de utilizar a internet que não havia na época, o rádio da maneira que utilizamos hoje, a televisão do modo que utilizamos hoje, as revistas e os jornais que, apesar de estarem sumindo e migrando para a internet, podem com muita liberdade
levar informações de fato como elas acontecem, como elas se dão e como é necessário informar. Então nós não estamos falando de uma coisa pequena. A liberdade de imprensa é algo muito precioso para nós e por isso mesmo devemos preservar. Todas as vezes, e principalmente num período como esse, que estamos entrando já num período eleitoral, que se fala em volta aos velhos tempos de regimes militarizados, de linhas ditatoriais realmente duras para controle da criminalidade, para controle da segurança, da saúde, da educação, aos moldes do que era naquele tempo, é necessário a gente pensar que a liberdade que nós temos hoje, a duras penas conquistadas, é um patrimônio que nós não devemos abrir mão. Quando nós estamos falando de todas as outras conquistas que também se fazem necessárias hoje, uma delas nós podemos comemorar: a liberdade de imprensa. Bom dia. Muito bem, dito isto, vamos lá. Você tem toda a liberdade de utilizar aí o nosso WhatsApp na tela 99184-2017, 99184-2017. Aproveite e mande pra gente a realidade aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade e a gente coloca para você aqui qualquer denúncia, qualquer coisa que você queira. 99184-2017, 99184-2017. Já vamos então para os nossos destaques de hoje, Demi. Olha só, quinta-feira, mas a gente já está se preparando que o finzinho de semana está chegando e com um cheirinho de São João. Mas sabia que hoje começam as festividades, mas são religiosas na cidade. Vamos estar falando do Arraial do Bastião e também o Festival Internacional Boas Novas, que vão acontecer a partir de hoje aqui em Parauapebas. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo muito interessante com o maior blogueiro aqui do Sudeste Paraense. Estou falando de Zé Dudu. A gente vai falar a respeito, logicamente, de liberdade de imprensa. Isso mesmo, e também vamos trazer mais informações da Câmara Municipal lá de Imperatriz, com o nosso correspondente direto do estado vizinho. Estas e outras informações, a partir de agora, aqui no seu programa Na Tela, o seu Café com Notícias. Vamos então para o nosso Gironet? Bora. Tem informação e tem programação, inclusive com curto prazo. Aí eu tenho notícia aqui para o pessoal poder participar. Eu vou, inclusive, viu, Sam, aproveitar já, né, para a gente falar a respeito de um assunto que está dando o que falar, está na internet. Isso aconteceu aqui pertinho da gente, na Amazônia, mas vai dar o que falar. E a gente vai reportar também aqui no Gironet. Tá bom, olha, eu vou começar com uma informação do nosso colega Zé Dudu. Ele falou aqui no site zedudu.com.br sobre a posse do Bena, que reassumiu a prefeitura de Tucuruí, né? Tá uma novela por lá, depois de 30 dias que o Bena, que assumiu, né, como prefeito interino da cidade, ele acabou voltando agora de novo a esse caso. Você vai entender bem aqui na reportagem. Olha só, cumprindo a determinação judicial que afastou o prefeito Arthur de Jesus Brito do PV do cargo, na última terça-feira, dia 5, a Câmara Municipal já empossou agora como prefeito interino, ontem mesmo, o presidente da casa, que é o Benedito Joaquim Campos Couto, o Bena Navegantes. Ele é conduzido ao cargo apenas 30 dias após ter deixado a cadeira do Executivo Municipal. O Arthur Brito foi afastado pelo juiz substituto Tiago Sendes, que concedeu liminar a um pedido do Ministério Público Estadual por nova acusação de improbidade administrativa. Se não conseguir reverter a decisão, o Brito ficará longe do comando da Prefeitura pelos próximos 180 dias. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Bena Navegantes, do PROS, que estava em Belém, foi notificado da decisão e intimado a assumir novamente o comando do município, enquanto durar esse afastamento do titular. Com isso, assumiu o cargo de vereador suplente Paulo do 11. Este é mais um momento negro da história da nossa cidade. Assumo mais uma vez indignado por não ter tido justiça com a morte do então prefeito Jones. Não aceitaremos as atitudes das pessoas covardes que desrespeitarem as autoridades dessa cidade. Foi o que disse o Bena, que agora já assumiu novamente. Tucuruí está vivendo uma situação aí bem parecida com algumas outras cidades, que parece que improbidade administrativa é a palavra que está afastando muita gente de prefeitura aí no Brasil. Pois é, né? Infelizmente, esse é um tipo de crime que deve ser punido tão severamente, porque leva, né, os municípios, ou um estado, ou uma nação a uma paralisia. Não adianta a gente ficar achando que é um crime ali menor, que deve se punir tão somente das maneiras como a gente observa hoje em dia,
Puxa, os caras causam um estrago tremendo para o desenvolvimento da cidade, para todos os setores da municipalidade, como é o caso lá de Tucuruí, né? E agora eu acho bacana a intimação, né, pro Bena? Sim. Ela foi intimado a assumir de novo. Essa é uma boa intimação, né? Né? Vai ter que ir de qualquer jeito. Deixa eu aproveitar aqui e falar a respeito desse assunto que eu abordei aqui no início. Olha só, tá aqui, isso aqui está no G1, é uma matéria que chama muito atenção e não tem como a gente não relatar aqui no programa. Comandante da PM no Amazonas, pasmem, tá no manchete isso. Comandante da PM no Amazonas é chamado de Coronel Pau Mole. Isso mesmo. E Isso sabe mesmo. onde? No Diário Oficial. Olha o que diz aqui a matéria. De público do Estado do Amazonas, pela Ordem da Justiça da comarca de Japurá, pela Justiça do Final do Comando, enfim, né? E aí vem aqui a oitiva do presidente do Conselho Tutelar de Japurá, do presidente da Câmara Municipal de Japurá, Amazonas, do responsável pela Polícia Militar na cidade de Japurá, bem como outras pessoas a fim de documentar a realidade da Polícia Militar do município de Japurá, Amazonas, segundo expedição de um ofício do excelentíssimo senhor comandante-geral de Polícia Militar do Estado do Amazonas, Coronel Pau Mole. É um absurdo. A notícia é o seguinte: o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel David Brandão, estuda medidas judiciais após ter sido chamado de Coronel Pau Mole em uma publicação do Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas, agora, segunda-feira, dia 4. Ele já foi chefe da assessoria militar do órgão e quer apurar como isso foi publicado no Diário Oficial. O Ministério Público do Amazonas definiu o erro como grosseiro e ofensivo e disse que já foi determinada a apuração do fato. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que estão em análise, abre aspas, todas as medidas judiciais cabíveis a serem adotadas, tanto no campo pessoal quanto institucional, fecha aspas. A publicação, que continha a ofensa referente à portaria número 002/2018, foi publicada na tarde de segunda-feira e retirada do ar no dia seguinte. O Ministério Público do Amazonas afirma que o material já foi corrigido. Assim que o erro foi identificado, a Procuradoria-Geral corrigiu a publicação e determinou a apuração do fato a fim de que tamanha falha seja devidamente responsabilizada. Olha, Mas aí já aconteceu. A gente cometeu um erro, ou o corretor, porque esses corretores de celular, por exemplo, Sim. de WhatsApp, MSN, essa coisa toda, esses mensageiros, eles têm uns corretores ali automáticos que, conforme você vai escrevendo, ele vai tentando adivinhar o que você quer Sim. dizer, né? Isso é uma coisa. Você escrever uma coisa errada é outra. Você fazer de propósito, como parece ser o caso, eu imagino que o cidadão que escreveu, que redigiu o Diário Oficial, essa página, essa nota especificamente, ele queria dizer isso mesmo. Ele queria chamar o comandante de pau mole, seja por qual for as circunstâncias, razão, causa, ele quis dizer isso mesmo. Vai ver que esse cara não é um cara muito firme, vai ver que esse cara não tem comando, vai ver que esse Coronel Brandão é brando demais, e aí o cara resolveu mandar um recado para ele. Ó, seu Coronel Pau Mole, o senhor está precisando de um Viagra oficial para poder reagir, né? Só sendo. Mas é impressionante, a gente vê o quanto que é falha, né? Ser publicado sem nenhum tipo de correção, de vistoria, de fiscalização, publicar qualquer coisa que seja no Diário Oficial da União. Imagina, hein? E aí as pedras vêm para cima da gente quando a gente tem um errinho aqui ali no meio da verdade. imprensa, né? Olha só que coisa, vamos seguir. Olha só, quero anunciar para os trabalhadores do Trade Turismo que o Departamento de Turismo de Paraupebas está realizando inscrições hoje e amanhã, 7 e 8 de junho, para o curso de panificação, mas para os trabalhadores do Trade Turismo, isso mesmo, o curso vai acontecer do dia 11 ao dia 16 de junho, como você confere aí no cartaz. A carga horária é de 40 horas e tem 20 vagas. Olha só, para você participar, compareça lá no prédio da Prefeitura Municipal, no segundo piso, no Departamento de Turismo, de 8 às 12 horas, para poder se inscrever e participar. Tem uma outra também divulgação que eu tenho aqui para mostrar para o pessoal de casa,
que é sobre a programação da Semana do Meio Ambiente, que hoje está tendo programação de mini curso, inclusive, olha, na UFRA e no CEUP. Hoje, de 8 às 18 horas, tem mini curso de introdução às técnicas de georreferenciamento usando software, lá na UFRA. E também tem de 8 às 18 horas um mini curso de identificação botânica teórica no CEUP. Para quem quiser participar, é gratuita a participação na Semana do Meio Ambiente, que está acontecendo com uma programação enorme até o final do mês. Inclusive, a Raquel vai estar lá pelo CEUP acompanhando os estudantes que vão estar participando dessa programação. A gente encerra aí o nosso Gironete, daqui a pouco tem mais informação. Maravilhas, deixa eu aproveitar e colocar na tela aí os nossos apoiadores, gente que chancela, empresas que chancelam o nosso programa. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Oficina Tira o risco e não a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plangecom, manutenção e serviços. E no próximo bloco a gente vai bater um papo com o maior blogueiro do Sudeste Paraense, quiçá do Brasil. Esse cara tem uma pegada bacana, ele é uma referência, serve de fonte para tudo quanto é meio de comunicação. Já a gente vai bater um papo com ele. Isso mesmo, daqui a pouquinho eu vou dar lugar aqui na bancada para o Demerval bater um papo com o Zé Dudu. Daqui a pouco, após o intervalo. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.